Oi, alunos! Então, nós vamos iniciar a nossa quarta aula, que será sobre o pecado. Esse tema se encontra na apostila, na página 34 até o 42. Nós vamos falar um pouco sobre o pecado também. Nós vamos ver que depois vai falar sobre idolatria, né? Quero dizer, por mais que a gente está terminando a nossa apostila, não significa que nós estamos terminando o módulo 1. Nós temos ainda a parte 2 e a parte 3 no primeiro módulo. Então, nós vamos, na próxima aula, videoaula, teremos o tema como o Redentor, depois a salvação pela fé, e assim sucessivamente os demais temas da parte 3. Nós vamos continuar com aulas online por conta da nossa condição da nossa cidade, do nosso país, que por conta do coronavírus a gente não pode se reunir, né? Mas não venhamos deixar que isso atrapalhe nosso estudo, nosso curso, né? Mas assim que as coisas normalizarem, que a gente volta então às aulas presenciais, que é tudo que a gente quer. Mas a princípio devemos ter bom ânimo para continuar estudando online, porque eu sei que é mais difícil, né? E demanda tempo também. Então eu espero que isso não venha a ser um empecilho, um obstáculo para a gente continuar o curso até o fim, né? Então nós vamos orar agora, a gente começar a nossa aula. O Senhor é digno, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno, Senhor. Ó Senhor, quebranta o nosso coração neste momento. Tira todo o véu, Senhor, que nos impede de te conhecer, que nos impede de compreender as tuas escrituras. Renova nossa mente, Senhor. Que a nossa forma de pensar seja a mesma forma que o Senhor pensa. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos revista de toda a armadura, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda a tentação do maligno, Senhor. Nos dá um coração quebrantado, contrito, Senhor, diante do Senhor. Dá-nos um coração puro e mãos limpas, porque nós queremos te ver. A verdadeira esperança. Um coração obediente a Ti como o do Filho, como o de Jesus. Queremos permanecer em Ti, Senhor, até que a Tua obra, Senhor, se complete em nós. Queremos gerar bons frutos, Senhor, frutos de arrependimento. Conduza-nos pelo novo e vivo caminho que Cristo caminhou e que Ele quer que nós passamos por este caminho.
até o teu trono, Senhor, teu trono da graça, Senhor, que nos aperfeiçoa e que nos capacita, Senhor, que nos leva e nos transforma, que gera o teu caráter, Jesus, em nós. Sentir o teu coração, Pai, em relação ao pecado, o que o Senhor sente em relação ao pecado, Senhor, o ódio, a tristeza que o Senhor sente em relação ao pecado, gera temor no nosso coração para que não venhamos pecar contra Ti, mesmo que as tentações venham. Não venha se conformar com o pecado em nós. Mesmo que Cristo já venceu o pecado e a morte naquela cruz, Senhor, e nos libertou do domínio da escravidão do pecado. Nossa carne ainda luta contra o nosso espírito. A minha carne, a nossa carne ainda continua sendo escrava do pecado, mas que isso, Senhor, que isso não nos impeça de nos achegar ao trono da graça como estamos. Que isso, Senhor, não nos impeça, Senhor, de permanecer em Ti. Mas que pelo contrário, Senhor, que nós não venhamos desistir de lutar contra o nosso próprio eu, nossa própria carne, para fazer a Tua vontade, Senhor. Compreendendo que eu não consigo e nenhum de nós conseguiremos salvar a nós mesmos, mas que é o Senhor que nos aperfeiçoa e nos capacita. É o Senhor que forma o caráter de Cristo em nós à medida que nos mergulhamos neste relacionamento com o Senhor. À medida que o Senhor nos aperfeiçoa, à medida que o Senhor vem com fogo, consumindo todo o nosso eu mau, perverso, horrível, Senhor, que há em nós, aquele, o Adão caído que ainda, Senhor, tenta viver dentro de nós e ao lutar com suas forças, Senhor. Conduza-nos, Senhor. Nos dê discernimento, Senhor, do que é bom e mal, Senhor. Daquilo que desagrada o Teu coração, Senhor. E daquilo que te alegra, Senhor. Refina-nos como o ouro, Senhor. É refinado pelo fogo. Nos molda conforme, Senhor, o oleiro, que é o Senhor. Nos molda como um barro úmido em Tuas mãos, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Nos transforma de glória em glória, de força em força, Senhor. Eu dou meu coração a Ti. Nós damos nossos corações a Ti, Senhor. Analisa, esquadrinha, Espírito Santo, do nosso interior. E se há algo que desagrada o Senhor, nos traga, Senhor, a revelação daquilo que está oculto para o nosso entendimento, para a nossa
compreensão, aquilo que está oculto, Senhor, nos revela, nos traz à luz aquilo que precisa ser aperfeiçoado em nós e que nós precisamos nos arrepender. Amém, Senhor. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos contigo. Então, as nossas tribulações, as nossas lutas nos aperfeiçoam para que o nosso pecado interior seja nós vamos ter que, para compreender melhor sobre ele, nós precisamos ir para Gênesis 3, que é onde a queda do homem, né? Como nós podemos ver, Deus criou todas as coisas perfeitamente. Tudo vivia em harmonia. Tudo estava no seu devido lugar. O homem tinha comunhão com Deus. Mas nós vamos ver aqui em Gênesis 3 que nós vamos ver em Gênesis 3 que o homem decidiu não obedecer a Deus. O Senhor tinha ordenado, tinha dado um mandamento para o homem. E quando eu falo homem, eu falo em humanidade, né? Eu falo tanto de Adão quanto da Eva, mas principalmente, claro, Adão tinha a responsabilidade como homem, né? Por ser aquele que tinha a função, né, de guardar e cuidar do jardim, né? Mas a gente vai ver que eles desejaram ser igual a Deus. Eles desejaram viver sem Deus. O homem desejou viver sem Deus, sem a presença de Deus, sem que eles precisassem prestar contas a Ele e ser governado por Deus, tendo Deus como centro das suas vidas. No versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E aqui o sentido de morrer, Deus está falando que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que eles morreriam. E certamente isso é verdade. Quando Deus falou isso, Ele não estava só se referindo à questão de morte física, mas também de morte significa total separação de Deus. E sim, o homem foi criado para ser eterno. No entanto, eles ainda não eram eternos, né? Mas se eles tivessem escolhido comer da árvore da vida, porque Deus não havia proibido, certamente eles seriam seres eternos e não haveria maldade neles e nem perversidade. Mas eles escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que traria, permitiria que o pecado entrasse no mundo, entrasse no homem e
causasse um caos e também a morte, né? Então a palavra diz que Jesus venceu a morte e o pecado. Isso significa que quando nós pecamos aqui em Gênesis 3, nós permitimos que a morte governasse o homem. Nós permitimos que o pecado nos dominasse. Nós seríamos totalmente separados de Deus, que é a própria vida, e a única coisa que haveria em nós eram trevas. Ou seja, nós estávamos destinados à morte eterna, que é o inferno. No versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. A serpente colocou um ponto de interrogação na mente da Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aí no versículo 15 surge uma esperança que nós vamos comentar na próxima aula, não vou comentar hoje, tá? E a mulher, no versículo 16, e a mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então o homem deu a sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres vivos. Por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles
com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Ele está falando aqui com a Trindade, conhecedor do bem e do mal. E é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então foi necessário que Deus aqui conversasse com a Trindade referente a isso que tinha acontecido, né? Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele seria um ser eterno. E sendo um ser eterno e mau, isso seria um caos absoluto e não haveria salvador que pudesse nos salvar. Enfim, então no versículo 23 diz assim: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra do qual havia sido tomado. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. E aí depois disso, depois da queda do homem, no pecado que entrou no mundo e a morte dominando o ser humano, tudo virou um caos. A natureza, tudo virou um caos, e isso só piorou ao longo do tempo. Nós vemos depois que os filhos de Adão e Eva acaba acontecendo o primeiro homicídio, né? Onde Caim mata Abel, né, o seu próprio irmão, e a gente vê a humanidade cada vez mais se agravando. Até nós vemos Noé, né? Nós vamos ver Noé tendo que construir uma arca. Por quê? Porque a humanidade estava em profundo caos, muita maldade no mundo, né? O Senhor olhava para a terra e dizia assim: há muita maldade, então vou ter que destruir e fazer tudo de novo. Daí acontece o dilúvio, né, que a gente sabe. E mesmo assim, o homem continuou pecando, continuou desobedecendo a Deus, esquecendo de Deus, e vemos a humanidade cada vez mais afundar por conta do pecado no mundo. E nós vamos, ao longo das Escrituras, perceber que o Senhor, ele traz juízos, né? Uma forma de disciplinar o povo, disciplinar a humanidade para que retornem para Deus, né? Ele cria a lei justamente para o bem do homem, para que o Senhor pudesse habitar no meio deles, que esse era o maior desejo de Deus e é o maior desejo de Deus. E nós vemos ele falar várias vezes para que o povo se arrependa dos seus pecados, porque eles tinham totalmente se distanciado, haviam totalmente fugido de Deus. Eles estavam totalmente dispersos, totalmente, como vou explicar? Tinham esquecido totalmente de Deus e viviam para si mesmo, para o seu próprio ventre, como a palavra mesmo fala, para o seu próprio interesse. Tinham permitido ser conduzidos pela sua natureza pecaminosa e não permaneceram no Senhor, obedecendo o Senhor, obedecendo a lei. Até porque ser humano, né, a gente viu na lei de Deus, por conta do pecado em nós, por conta da nossa carne pecaminosa, nós somos incapazes de obedecer a lei de Deus. No entanto, o Senhor derramou do seu Espírito e da sua graça, que nos aperfeiçoou e nos leva uma vida de aperfeiçoamento, como eu era antes. E ao longo de todas as Escrituras nós vamos ver, então,
Saul, por exemplo, por mais que ele dizia que tinha se arrependido dos seus pecados, né, o primeiro rei, a gente vai ver que na verdade ele nunca se arrependeu profundamente e sinceramente de todo o coração. E aí nós vamos ver Davi também, o homem segundo o coração de Deus, pecou também, mas a gente vê algo nele diferente de Saul. Nós vemos nele um coração contrito. E gostaria que vocês abrissem em Salmo 51, que pra mim é a oração mais referente ao arrependimento, assim, mais maravilhosa que existe. Esse salmo, ele me ajudou muitas vezes a me arrepender quando eu não conseguia, porque arrependimento também é algo que a nossa carne pecaminosa, ela não tem a capacidade de se arrepender genuinamente, sinceramente, de todo o coração. Mas também não podemos deixar essa responsabilidade só para o Espírito Santo. Mas buscar com rapidez, com diligência, se arrepender de verdade. E esse salmo muitas vezes me ajudou a chegar a esse arrependimento. Eu creio que o Espírito Santo usou justamente essa palavra para me ajudar nesses momentos assim que eu não conseguia me arrepender. E eu gostaria que a gente lesse agora neste momento. Hoje a gente vai ler muita palavra. Versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas dos sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Contrito significa arrependido. Não, o Senhor não o desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza o coração quebrantado e contrito. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica as... Bom, essa parte aqui não cabe a nós agora. Essa parte aqui tá falando de Israel. Bom, essa oração, então,
A gente também pode até cantar ela. Pra mim, é uma oração genuína de arrependimento, assim, um arrependimento sincero. Eu acredito que o Senhor deseja que venhamos compreender o que é o pecado. E, bom, a gente vai ver em 1 João 3:4 que o pecado é a transgressão da lei. Aula passada a gente falou sobre a lei de Deus, eu comentei até isso também, né? Só eu não falei, acho que o versículo, a referência em si, mas eu acredito também que sobre o pecado, a gente não pode apenas considerar o pecado pessoal, o pecado individual, né? Mas também o pecado coletivo. Muitas vezes a gente vai ver nas escrituras que por causa de um único homem, que estava pecando, né, afetou o coletivo. Isso acontece nas escrituras, isso acontece hoje. Eu acredito que um único homem pecando prejudica todo o resto. O Senhor, Ele deseja que não venhamos apenas nos arrepender pelos pecados individuais, mas também coletivos. Isso se chama intercessão. Quando eu tomo para mim o pecado do outro, não no sentido de errar pelo mesmo pecado, não no sentido de cometer o mesmo pecado, no sentido de me arrepender pelo outro, como se o pecado fosse meu. Isso é um dos ramos da intercessão. Mas eu acredito sim que existem pecados que sim nós precisamos nos arrepender individualmente, coletivamente, né? Mundialmente, pela nossa nação. Eu acredito que o Senhor deseja gerar em nosso interior um sentimento que Ele sente em relação ao pecado, que é um ódio, uma tristeza profunda pelo pecado. E eu acredito também que o Senhor quer e deseja gerar no nosso coração um temor e um zelo para que a nossa conduta seja irrepreensível mas não no sentido assim de não pecar, mas de não permanecer no pecado, porque o fato de não pecar é impossível para o homem. Mas o que o Senhor deseja é que nós não venhamos permanecer pecando. A palavra diz que o pecado que é cometido sem a intenção de pecar, o Senhor deseja nos tirar do domínio desse pecado e nos transformar de glória em glória. Há muitas coisas em nós que precisam ser mudadas e transformadas, e o Senhor deseja isso. O Senhor quer trabalhar, Ele está trabalhando nisso no nosso interior. Ele quer colocar esse sentimento no nosso coração, esse ódio pelo pecado, porque só assim, só odiando o pecado como Ele odeia, nós venceremos os nossos pecados. E nós vemos no Sermão do Monte a verdadeira interpretação
da lei de Deus, e ele fala que não só que o pecado não é só exterior, mas ele é interior. Se eu sentir raiva de alguém, eu vou estar pecando, mesmo que eu não mate fisicamente aquela pessoa, mas no meu interior eu vou estar matando ela. Se eu olhar para alguém e cobiçar essa pessoa, desejar ela no meu interior, é a mesma coisa, tem o mesmo peso de que eu me deitasse com ela e tivesse adulterado ou a questão da fornicação, né, que é o pecado sexual de solteiros, né, de pessoas que não têm um relacionamento, né. O Senhor deseja profundamente que nós sejamos diligentes em nos arrepender. E para isso o Senhor deseja gerar no nosso interior uma tristeza e um ódio pelo pecado como Ele sente. Porque o pecado foi o que nos separou de Deus. Cristo ele veio, essa é a mensagem da cruz. Cristo veio para o perdão dos pecados. Sim, ele veio para o perdão dos pecados. Essa é a mensagem da cruz. O Cordeiro venceu a morte, venceu o pecado. Mas é necessário sim que venhamos lutar diligentemente contra o pecado em nós. Existem ainda coisas em nós que precisam serem arrependidas. No meu coração, no seu coração, existem coisas que precisamos nos arrepender. O Espírito Santo ele está disposto a nos revelar isso. Confessar esses pecados, sabe? Creio que o Senhor deseja num tempo assim que a gente não tenha mais vergonha de confessar os nossos pecados. Sabe que eu sou assim, eu tenho uma luta interior dentro de mim em relação a, eu não diria assim manter a minha reputação, porque eu não vejo que eu tenho uma reputação, mas parece que o meu eu quer me convencer, o meu ego quer me convencer o meu espírito de que eu tenho uma reputação. E, cara, eu não posso falar do pecado se existem coisas ocultas em mim. Porque eu tenho a consciência de que eu pequei. O Senhor me convenceu já disso. Sabe, existem coisas em mim, por exemplo, que eu necessito dizer pro outro, eu necessito dizer pro outro que eu pequei. Porque é libertador. E não por causa da minha reputação, não pra zelar minha reputação. Se fosse por isso, o que é mais importante é nós estarmos realmente, como eu vou dizer, não diria a minha dívida com Deus, mas nós temos que entender que confessar os pecados não vai agradar o homem, porque é expor o nosso eu. É expor o pior de nós. E as pessoas vão dizer, nossa, mas a pessoa não é aquilo que eu imaginava que ela era. O Senhor deseja gerar arrependimento genuíno a ponto de nós confessarmos os nossos pecados sem que a gente tem que se importar com reputação, sem que se importar do que as pessoas vão pensar, sabe? Quando vinha avivamento, cara, o avivamento ele só vinha porque
havia arrependimento. Desculpa, não é por isso. O sinal de que Deus estava enviando, estava avivando a igreja, era quando a igreja começava a se arrepender dos seus pecados e a confessá-los. Esse era o primeiro sinal do avivamento. E hoje eu vejo que isso tem sido tão raro. Nós sentimos vergonha de se arrepender, nós sentimos vergonha de confessar os pecados. Nós temos medos, e o medo é do homem, é a consequência do Adão caído, do homem caído que há em nós. Como a gente viu Adão sentir medo de Deus, porque ele sabia que ele estava nu. Sabe? Eu acredito que confessar os pecados é realmente isso. É estar nu diante de Deus e diante das pessoas. O Senhor está restaurando, está nos restaurando para ser o que um dia nós éramos, para ser. Nós fomos deformados daquilo que nós fomos criados para ser. Em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você e eu da lei do pecado e da morte. Em Hebreus 10, vamos abrir lá? Em Hebreus 10, Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Versículo 7. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Cristo veio. Antes nós recebíamos perdão no Velho Testamento, mediante a nossa entrega de holocaustos e sacrifícios no altar. Nós colocávamos a mão sobre um cordeiro, né? Os judeus colocavam as mãos sobre o cordeiro, sobre um animal que fosse perfeito, puro, e havia uma quantidade exata dependendo de que tipo de holocausto, que tipo de sacrifício era entregado, né? Mas de arrependimento, as pessoas colocavam a mão sobre o animal e confessavam seus pecados. Isso era a propiciação, ou seja, alguém inocente tomava o nosso lugar na morte, né? E era derramado o sangue, o sangue subia a Deus como um perfume agradável a Ele. E agora nós vamos falar um pouco sobre idolatria, então. Eu gostaria de ler para vocês, então, Romanos 1:21 ao 25. Tá? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então a gente vai ver aqui o que é idolatria. Tudo aquilo que substitui Deus nas nossas vidas. No bate-papo, quinta-feira, a gente conversou um pouco sobre isso também. Teve uma pergunta que assim, por que a Bíblia pode ser um ídolo no nosso coração? E aí eu fiz a seguinte pergunta: se você hoje ficasse sem a Bíblia, você se afastaria de Deus por conta disso? E aí eu falei assim, e se na tribulação a gente não puder ter a palavra, ou a gente não ter, né, por conta de alguma situação, a gente acabou não tendo a palavra nas nossas mãos. Isso nos faria desistir? Isso interferia na nossa fé em Deus? Porque se existe alguma coisa que se nós ficarmos sem algo, isso vai mudar a nossa fé em Deus? Isso vai mudar a nossa perseverança em Deus? Isso vai interferir no nosso relacionamento com Deus? A questão é, idolatria é tudo aquilo que se nós ficasse sem, nós saberíamos, vamos dizer, se eu ficar sem determinada coisa ou pessoas, isso vai interferir na nossa vida com Deus, isso vai me fazer desistir, isso vai afetar a minha fé em Cristo? Onde está o meu coração? Onde está o seu coração? Está em Deus? Você depende totalmente de Deus? Há algo que substitua Deus na sua vida, que é o teu Deus e que afeta a sua forma de viver com Deus? Nós precisamos analisar o nosso coração em relação a isso, sabe? O nosso coração, como diz, agora não me lembro outra. Porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, né? Isso é um dos... agora não me lembro aqui. Enfim. É uma fábrica de ídolos. E o Senhor está interessado em destruir tudo aquilo que substitui Deus na nossa vida. Sabe, existem algumas pessoas que eu já ouvi falar que o primeiro é Deus, em segundo lugar é família, em terceiro lugar, não vou me lembrar agora se é igreja, enfim. Tem algumas pessoas colocam como escalas de importância, né? Mas elimina tudo isso e coloca Deus como único, sendo o unicamente o mais importante nas nossas vidas. O resto é resto. Se Deus é o centro de nossas vidas, todo o resto não é que é secundário nem terciário. Elimina isso. Tipo, Deus é único na nossa vida. A coisa mais importante. E o resto vai ser consequência de Deus ser o único na nossa vida. Eu vou saber
amar minha família, eu vou saber estar com ela, eu vou saber ser alguém que reflete Cristo no meu trabalho, ser alguém que vai ser igreja, não só no falar, mas realmente no ser, estar nessa condição de igreja, ser realmente a igreja de Cristo, né? No sentido de ser aquela que está sendo preparada para a vinda dele e todas as demais coisas. A palavra diz: buscai primeiramente o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Isso é outro viés, né? Isso é outra linha aqui. Cara, o reino dos céus é o mais importante. As demais coisas são consequências da nossa busca do Senhor, né? Nossa fidelidade a Ele, nossa permanência nele. Que o Senhor venha destronar dos nossos corações todo ídolo que tem substituído Deus na nossa vida e que pode e está interferindo na nossa comunhão, na nossa devoção a Deus, na nossa fé nele, e que isso possa ser destruído no nosso coração. Todo Deus que o nosso coração criou, até mesmo nós mesmos, Senhor. O Senhor venha estar eliminando, Senhor, tudo aquilo que de alguma forma governa a nossa vida, Senhor, que não é o Senhor. Tudo aquilo que está no centro, que não é o Senhor. Que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, nos trazer a consciência e nos levar ao arrependimento, Senhor. E nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por esta aula, Senhor. Eu te entrego nossos corações, Senhor, para que realmente nós possamos ter o verdadeiro entendimento, Senhor, ter verdadeira clareza dos ídolos que nosso coração criou ao longo de toda a nossa vida, Senhor, e que nós sejamos diligentes em expor isso diante de Ti, Senhor, para que isso venha a ser destruído. Obrigado, Senhor. Amém. E é isso, Senhor. É isso. Terminou nossa aula, então creio que o vídeo ficou um pouco mais extenso dessa vez, mas eu acredito que foi bem importante tudo que a gente conversou, né? Então até a próxima. Tchau, tchau. E tem um trecho que eu gostaria de falar que tá na página 35. O horror do pecado nunca foi tão claro quando visto Jesus sendo crucificado na cruz, tomando os nossos pecados para si e pagando o preço por nossas vidas. Devido à nossa gravidade da nossa desobediência, Cristo teve que morrer, teve que se tornar homem como nós e tomar o nosso lugar na cruz, na morte, para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus, para que houvesse paz entre os homens e Deus com os homens, e porque até então nós éramos inimigos de Deus, e até que nós não venhamos realmente reconhecer, nos entregar a Cristo e a viver totalmente para Ele, nós permanecemos inimigos de Deus. Nós somos filhos da desobediência quando não estamos em Cristo Jesus. E creio
que o Senhor quer que tenhamos a consciência de sermos sinceros, termos um coração arrependido, como em Salmo 51. E eu vi uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci, que dizia assim: santidade não é nunca pecar, mas é sempre se limpar, sempre se arrepender. Isso é uma vida de santidade, sabe? Eu preciso dizer que eu tenho pecado não contra homens, eu tenho pecado contra Deus, sabe? Eu sei que muita gente acaba criando uma expectativa quando a gente decide, né, no nosso coração, talvez nem seja é uma decisão obedecer a Deus, é uma decisão obedecer a Deus, com certeza. Essa é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Mas eu vejo sim que muitas vezes eu vejo que se guardar para o casamento é algo tão anormal na igreja que as pessoas, principalmente líderes, acabam criando uma expectativa em cima desses casais que decidiram obedecer a palavra em si, o que deveria ser algo normal na igreja. E isso me tem eu tenho pensado muito em relação a isso. Mas a gente não pode esquecer que esses casais, eles são pecadores e normais como qualquer outro pecador. Há maldade e perversidade nesses casais como em qualquer outro casal. Existem fraquezas em um que não é a mesma coisa que no outro. Alguns pecam em algo, em pecado A, e outros que pecam em pecado B, C, enfim, sucessivamente. E eu vejo que se cria uma expectativa, mas na verdade não estamos vivendo nada mais ou nada menos que a palavra nos diz para viver. E temos pecados iguais a todos os outros. Eu e meu esposo, a gente se guardou pro nosso casamento, não tivemos relação sexual. No entanto, não significa que a gente não pecou. Não significa que a gente não errou. Inclusive, por mais que a gente não tenha pecado fisicamente, eu sei que no meu interior eu pequei. Nos meus pensamentos eu pequei. Sabe, existe os nossos pensamentos nos levam a pecar. E isso é uma luta tão constante, tão assim, chega a ser cansativo. Eu me cansava e me canso de lutar contra o meu próprio eu. Muitas vezes eu me vejo cansada e, cara, eu preciso pedir para o Senhor me ajudar a vencer isso dentro de mim. E eu sei que sozinha eu não consigo. Eu sei que sozinha isso é impossível, sabe? E eu vejo assim que algumas pessoas muitas pessoas desistem de lutar contra o pecado e acabam deixando que o pecado domine a si mesmo, domine a sua vida. Mas não é isso que o Senhor deseja. O Senhor não quer que nós devemos desistir de lutar contra o pecado. Ele quer nos ajudar a vencer todos os nossos pecados. E
Eu sei que muita gente também talvez isso não seja um pecado, pelo menos não descrito na Bíblia, né? Porque a palavra diz que existem coisas que não convém a gente fazer, e eu posso testemunhar disso também. E existem coisas que nós fazemos que não como dizer, que não nos convém fazer, porque nos leva a pecar, talvez não exteriormente, mas interiormente nos nossos pensamentos, sabe? Ó Senhor, encontre em nós um coração diligente e se arrepender, totalmente transparente diante de Ti, Senhor, totalmente